Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, estamos todos bem, todo mundo em paz. Aqui já é tarde, devocional. Fiz o meu devocional, depois vamos fazer um vídeo hoje diferente. Vou tentar voltar os vídeos com a reflexão às quinta-feiras e eu queria compartilhar com vocês hoje o meu devocional. Meu devocional hoje foi lá no livro de Mateus, aí eu queria compartilhar com vocês também o meu devocional desta manhã. Mas como é que eu começar a nossa reflexão, voltarmos à nossa reflexão, né? Pedir ao nosso Pai que nos direcione, pedir ao Senhor que fale conosco através desta palavra, que o Espírito Santo possa falar conosco. Vamos orar para começarmos a nossa reflexão, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu quero te pedir permissão para estar em tua presença. Senhor, eu quero te louvar. Ó Pai, eu quero te glorificar, Senhor, por tudo. Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu favor, obrigado, Senhor, pelos livramentos, aqueles que contemplamos, aqueles que não contemplamos, mas o Senhor tem nos guardado. Senhor, queremos te apresentar este momento, esta é a tua hora, fala em mim, através da tua palavra. Pai amado, se revela para mim, Pai, me dá a direção da tua palavra, me dá o discernimento, que teu Espírito Santo possa falar em mim e através de mim, nesta hora que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Gente, estava tudo em silêncio. Não tinha barulho algum, mas vamos tentar fazer a nossa reflexão, né? Vamos tentar fazer o nosso devocional, porque se nós esperarmos cessar, não sei se vai dar tempo para acontecer. Amém? Vamos começar a nossa leitura, que está lá no livro de Mateus, seu capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda por cima do mar, né? Essa é uma passagem bastante conhecida. Jesus ali, quando ele anda por cima do mar. Mas vamos começar a nossa leitura e vamos começar o nosso devocional. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. Para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia! E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: vendo caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia! E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia! E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Vamos ler até o versículo 32. Glória a Jesus! Aleluia, essa passagem é uma passagem bastante conhecida, né? Ela fala sobre Jesus andar
sobre o mar. Fala ali sobre aquele milagre, né? Sobre aquele incrível milagre de Jesus que havia, relata também um pouco. Jesus ali, ele estava fazendo ali um grande milagre, naquela multiplicação de pães e peixes. E logo após, Jesus despede os seus discípulos, né? Para que eles seguissem. E logo depois Jesus ia ter com eles. E mais um grande feito, né? Mais um grande milagre, eles contemplaram ali, vendo Jesus andando sobre o mar. Mas o que me chamou mais atenção nesta palavra foi esse versículo 23. E despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E essa passagem aqui, Jesus nos deixou como exemplo a importância da oração. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, mas ele sentiu necessidade de orar, né? Ele sempre se distanciava, né, para ir buscar ao Pai. Ele sempre se distanciava para ir ter com o Pai. E muitas das vezes, passamos por situações, por aflições, por momentos em que necessitamos nos achegarmos ao Pai. Necessitamos nos retirar para ir termos com o Pai. Mas muitas das vezes nós não estamos atentos, apercebidos, louvado seja Deus, que é necessário às vezes nos distanciar. É necessário às vezes estarmos só para poder nos achegarmos ao Pai, para podermos ouvir ao nosso Pai. E Jesus aqui, ele fez, nos deixou, aqui em Mateus 14, seu versículo 23, esse grande exemplo, né? Porque ele aqui, ele era 100% Deus e 100% homem, mas ele teve a necessidade de ir ter com o Pai, louvado seja Deus. E que nós também temos essa percepção de que precisamos ir ter com o Senhor. Louvado seja Deus. Enquanto estava neste mundo, Jesus frequentemente procurava estar a sós com Deus. Ele sempre procurava estar só com o Pai, né? Tinha momentos que ele estava com os discípulos, mas ele sempre iria ter com o Senhor. Tem aquela passagem também quando ele vai orar, que ele leva Pedro, Tiago e João, acho que eram 4, se eu não me engano, né? Os mais próximos. Ele leva, manda que eles ficassem, né? Porque ele subiu ao monte para orar, quando estava próximo ali à sua crucificação. Jesus estava ali aflito, Jesus estava ali angustiado, e ele sentiu a necessidade de ter com o Senhor. Ele sentiu a necessidade de ter com o Pai para poder trazer refrigério para a sua alma. E nós precisamos buscar ao Senhor para recebermos esse refrigério, para recebermos esta paz, essa tranquilidade, para recebermos a direção, para recebermos o direcionamento que vem dos altos céus para as nossas vidas. Passar tempo a sós com Deus é necessário para o bem-estar espiritual de cada crente. É necessário eu e você, né, estarmos sempre em constante oração, para que tenhamos uma vida saudável espiritual, uma vida saudável diante do altar do Senhor. Eu falei em alguns vídeos aí aqui atrás, quando eu me mudei para aqui, a questão da minha rotina, a questão da minha rotina de oração, de criar minha rotina, de criar, como é a palavra, meu pai? Os meus momentos de voltar para o meu devocional, né? Eu estava muito envolvida com as coisas seculares, com as coisas da casa, com uma nova rotina que veio, de ter que preparar almoço para poder meu bem levar. Ele não ia ter como voltar para almoçar, para poder eles levarem para almoçar. Assim, uma rotina completamente diferente que veio, né? E que estava me roubando esse tempo, que estava me roubando esse momento de estar a sós com Deus, de buscar esse bem-estar espiritual, essa saúde espiritual.
Louvado seja Deus. E só temos ela através da oração. O Senhor só se revela para cada um de nós através da oração, né? Quando nós oramos, o céu ele se move, os céus ele se abre, o Senhor traz resposta, o Senhor fala conosco, o Senhor traz cura, o Senhor traz livramento, o Senhor traz salvação, o Senhor traz libertação, o Senhor visita, né? O Senhor vai aonde nós não podemos ir, mas é através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Devemos estar constantemente conscientemente de que a falta de oração individual ao nosso Pai Celestial é um sinal crucial de que a vida espiritual de nós está em declínio. A nossa vida espiritual ela se torna em declínio, ela vai declinando, né? Ela vai cada vez mais nós iremos nos distanciando, porque eu não oro hoje, eu não oro amanhã, eu não oro depois, e isso vai ficando já, vai declinando, vai criando um certo costume. Não, daqui a pouco eu oro, não, daqui a pouco eu tiro um momentozinho de oração. Aí fazemos aquela oração rasa, aquela oração só de agradecimento, aquela oração só de pedir, aquela oração só de entregar. Mas o Senhor quer muito mais, o Senhor quer um relacionamento conosco. E quando nós nos distanciamos do Senhor, né, por falta da oração, nós sentimos essa falta, nós perdemos a fé. Aqui fala também sobre fé. Quando Pedro ele pede ao Senhor para ir ter com ele, por um momento Pedro estava com fé, né? Pedro estava ali cheio de fé, mas por um momento Pedro, ele temeu ao vento, ele saiu do barco para ir ter com Jesus, e quando ele sai de dentro do barco, da embarcação, o mar estava revolto, o vento estava forte, né? Se o vento estava forte, automaticamente o mar estava revolto. E quando Pedro ele chega ali, que ele põe os seus pés sobre as águas, ele até vai ter com Jesus por um momento. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, que ele sente o vento, que ele sente o mar bravio, né? O mar ali agitado, ele esmorece, ele perde a fé. Porque por um momento ele tirou os olhos. E quando nós saímos da oração, quando nós nos distanciamos da oração, nós também nos afastamos do Senhor. Nós sentimos o vento forte, nós sentimos a adversidade, nós sentimos, né, o mar bravio, as adversidades, as turbulências do dia a dia, as coisas que vêm sobre as nossas vidas, porque nós, por um momento, tiramos o foco da oração, nos distanciamos do relacionamento através da palavra, através da oração, saímos do foco para o qual o Senhor tem nos direcionado. Louvado seja Deus, glória a Deus. Se assim acontece, devemos repudiar tudo que ofende ao Senhor e renovar nosso compromisso de perseverança em buscá-lo, e a sua graça salvifica. Precisamos nos afastar daquilo que está nos tirando da oração. O que é muitas das vezes que nos tira da oração? Eu acabei de dizer que para mim foi a minha nova rotina, né? Ela estava querendo roubar o meu momento com o Senhor, estava querendo me tirar do foco, mas eu não podia deixar que a rotina, que a preocupação em servir ao meu esposo, em servir a minha casa, em servir aos meus filhos, me tirasse desse propósito, me tirasse desse lugar secreto, né? Jesus ali, ele iria ter com o Pai a sós, porque ele ia buscar poder, ele ia buscar revestimento, ele ia buscar paz, ele ia buscar graça. Louvado seja Deus, para enfrentar o que viria. Porque ele era 100% Deus, 100% homem, e ele viveu as mesmas paixões que nós, as mesmas dores que nós sentimos. Hoje Jesus também sentiu.
E ele ali por um momento, louvado seja Deus, ele ia buscar o Senhor. E às vezes as coisas seculares nos tiram do propósito. As coisas seculares do dia a dia nos tiram da direção. Mas que nós venhamos voltarmos para o centro da direção. Que venhamos voltar para o centro do propósito para o qual o Senhor tem nos chamado. Louvado seja Deus. E Pedro, né, fala aqui também de fé. Louvado seja Deus. Ele foi com fé ali ao encontro de Jesus. Andou sobre as águas, né? Ele foi ousado. Ele usou ali aquele momento, aquela autoridade que estava sobre a vida de Jesus e foi ter com ele. O Senhor o chama para ir ter com ele. Mas por um momento, ele olha para o vento. Ele sente o vento frio, né? Ele sente ali o mar revolto e ele tira a visão, né? E que nós não venhamos tirar a nossa visão daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Louvado seja Deus. Os discípulos já tinham visto ali tantos milagres, né? Ali o Senhor multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Todo mundo que saiu dali saciado. Ninguém saiu dali de mãos vazias. O Senhor não nos despede de mãos vazias. Mas primeiro nós temos que buscar o Senhor em meio à oração. Para que venhamos ter resposta, temos que buscar ao Senhor em oração. E Ele não nos despede de forma alguma vazio. Nós nunca sairemos, né, de uma oração como nós adentramos. Às vezes só choramos. Às vezes colocamos só o louvor e ali a gente adora o Senhor por intermédio do louvor. Nós só pedimos que o Senhor ouça o nosso coração, que o Espírito Santo ore por nós, que o Espírito Santo interceda por nós, porque não temos palavras. Mas que mesmo sem palavras, tem um louvor que diz assim, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabes de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a sua dor. Ele conhece, louvado seja Deus. Ele conhece o teu gemido, Ele conhece o teu sofrer, Ele conhece a tua dor. Mas é por intermédio da oração, louvado seja Deus, que nós saímos dali refrigerados, né? Com refrigério. Voltamos com aquele vigor, com aquela ousadia. Saímos encorajados, cheios de ousadia, porque nós recebemos um revestimento através da oração. Aleluia! E aqueles discípulos, eles estavam ali com Jesus, eles viam que Jesus muitas das vezes iria ter com o Pai, né? Iria ter o seu momento de oração, seu momento de busca. E que nós também viemos ter esse momento de oração, esse momento também de busca, de reflexão, para que venhamos estarmos revestidos do poder das armaduras, né? As armaduras através da palavra, através da espada, do escudo, do sapato, do cinto, da preparação. Louvado seja Deus, que o Senhor venha nos revestir, que venhamos receber esse revestimento, mas através da oração. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer sobre nós, aleluia, esse revestimento através da oração. Amém? Essa foi a minha reflexão hoje, eu queria compartilhar com vocês, né? Espero muito que vocês, que o Espírito Santo fale com vocês de uma forma especial, que o Espírito Santo se revele a vocês de uma forma especial e que venhamos entender que nós temos sim, louvado seja Deus, que nos retirarmos, muitas das vezes, tirarmos os nossos olhos de alguns lugares, né? Como a reflexão aqui fala. Às vezes precisamos tirar o nosso reflexo, tirar os nossos olhos das coisas seculares, que faz a nossa vida espiritual declinar, faz a nossa vida espiritual
se distanciar, né? A comunhão entre o Senhor e cada um de nós. Mas que viemos em nome de Jesus, estarmos atentos, para que viemos entender o nosso momento de estarmos a sós com o Pai, para que viemos receber a direção, para que viemos ouvir a tua voz e que viemos sermos direcionados por Ele, amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração de uma forma especial. Essa foi a nossa reflexão de hoje, esse foi o nosso vídeo, né? Eu espero muito que vocês gostem, que o Espírito Santo de Deus fale de uma forma especial a cada coração, amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe você, a sua casa e a sua família com todas as sortes de bênçãos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.